você teria novas contribuições para esses mesmos vértices, para esses mesmos acoplamentos aqui. Então no final você tem que juntar todos os casos. Aí falta o terceiro. Não, o terceiro é mais um. Terceiro ficaria aquele bem quadrado, B quadrado, B cheio de aqui você não tinha nenhum tensor dual. Aqui você sempre aparece com dois tensor dual, justamente para respeitar a paridade. E aqui vai ser contribuição só com um dual. Daí isso vai fazer uma paridade. Então ficaria cosseno quarto θ, F2.
check, só para a gente ver, todos os termos têm que ter apenas um shield. Então, esse tem beleza? O termo envolvendo a interação com dois fótons e dois zeros tem que ter seno ao quadrado de 2 θ. Então, porque parece que só seno ao quadrado de 2 θ tem interação de dois fótons e dois zeros. Então, esse termo aqui, dois fótons, dois zeros. Esse termo aqui, dois fótons, dois zeros. Esse termo aqui, dois fótons, dois zeros. Então, beleza. O termo envolvendo a interação de 4 fótons é com seno na 4, que é esse daqui. E o termo envolvendo a interação de 4 zeros é com o seno na 4, tá certo? E só ver o termo que venha, os termos tri, né? 3 fótons e 1 zero, ele vai com seno de 2 θ por seno ao quadrado. Vamos ver aqui, seno de 2 θ por seno ao quadrado. 3 fótons, 1 zero. Seno ao quadrado de 2 θ por seno ao quadrado. 3 fótons, 1 zero. Beleza. E o outro, seno ao quadrado de 2 θ seno ao quadrado, é 3 vezes 1 fóton. Que é esse termo aqui. E esse termo aqui, né? Seno ao quadrado de 2 θ seno ao quadrado é isso. Certo. Quando vai com seno, 3 vezes 1 fóton. Sim. 2 vezes, 3 vezes 1 fóton. Então, a princípio, só rever os fatores numéricos. Eu vou dar uma última checada de misericórdia aqui para evitar que nenhum colega que esteja fazendo aí pode confiança. Né? Então, fica com seno na 4 θ, F2, F tilde, menos seno de 2 θ por seno ao quadrado, F2, F tilde. E aqui ficaria 1 quarto, seno de 2 θ, F2, C tilde, menos seno ao quadrado, quer dizer, seno de 2 θ por seno ao quadrado, Fz, F tilde, okay, mais seno ao quadrado, Fz, tilde, okay, menos seno de 2 θ, seno ao quadrado, Fz, tilde, okay. Daí vem esses termos que eu pulei, que é o 1 quarto, seno de ao quadrado de 2 θ, Z2 F tilde, menos seno de 2 θ, seno ao quadrado, Z2 Fz tilde, ok? E o último seno a 4 θ, Z2 Z tilde. É isso aí. Então, agora a gente tem todas aquelas contribuições, né? F2, G2 e FG. Então, o que eu preciso fazer é apenas, lembrando que a definição do F é aquele menos 1 quarto. Então, quando eu colocar o nosso F é menos 1 quarto Ln ao quadrado. Então, eu calculei o Bmn, então é só multiplicar pelo fator menos 1 quarto. E quando eu levar f quadrado, vai aparecer um fator 1 sobre 16. Então, eu pego todos esses resultados. Eu pego o resultado 1, multiplico por 1 sobre 16, xi 1. Daí eu tenho o correspondente. Isso aqui eu multiplico por xi 2 sobre 16 e o outro xi 3 sobre 16. Daí no final do dia, eu vou ter... Eu vou deixar para a próxima aula, mas só para comentar. Eu vou juntar tudo numa próxima aula. Numa Lagrangiana desse tipo aqui, né? Eu vou querer trabalhar separadamente. Então, o nosso Lagrangiano não linear, ele pode ser decomposto, né? Um Lagrangiano de um fóton, quer dizer,
ideia seria fazer isso, né? Agora coletar todos os resultados, mas isso eu faço na próxima aula, ou pelo menos na próxima aula eu coloco tudo pronto, né? Agora é só juntar tudo, não é a parte difícil. Mas é interessante, a gente já pode começar o objetivo que eu quero chegar em algumas aulas. É o seguinte, a gente obteve isso, que inclusive, se a gente fixa aqueles que se usam, podem obter igual ínfimo, em outros casos que nem foram estudados na literatura. Mas o meu interesse, por exemplo, seria, e se eu fizesse, que eu desenvolvi em algumas aulas, se eu fizesse o nosso F mini e tomasse a expansão, o F mini de background, mais o F mini do foco, ou seja, isso aqui é um campo externo, quer dizer, está relacionado ao campo externo, vou colocar assim A, background, e esse carinha aqui, ele seria o nosso foco, nossa excitação, que eu denotaria por um AMI pequeno. E aqui seria o nosso AMI. No fundo, o que eu estou pensando em fazer seria pegar esse AMI e decompor como sendo AMI B mais AMI do fóton. O que acontece se eu faço isso nesses termos aqui? Eu posso gerar, quer dizer, eu vou gerar outras interações quando eu fizer a expansão. Mas o interessante é esse daqui. Esse lagrangiano que vem da não linearidade, 3 fótons e Z, quando eu expandir aqui, eu posso ter uma coisa do tipo envolvendo, simbolicamente falando assim, né? A do background ao quadrado, o Azinho, Mi e o Zmi. Vou colocar assim, sem os índices aqui. Ou seja, esse termo aqui, que eu vou fazer expansão, então eu vou ter várias coisas. E uma delas, quando eu vou trabalhar melhor isso, eu vou ter um background, que é uma constante, fixo, e vou ter coisas que são lineares em A, lineares em Z. Então, ao efetuar se realmente essa não linearidade está presente, e eu botar um campo externo, eu já estou vendo direto que isso vai ocorrer. E é isso que eu vou trabalhar nessa aula, nas próximas aulas. Como que funcionam essas caras aqui. Aqui, por exemplo, eu vou gerar correções para 2 fótons. Quer dizer, eu vou gerar até trivértices, eu vou gerar aqui. Isso aqui pode gerar trivértices, esses casos aqui. Mas eu, nessa discussão, estou empenhado mais em analisar as relações de dispersão. Como que fica o fóton nesse cenário de campo externo e Z0? Será que eu tenho um módulo massivo ou não? Será que eu posso utilizar testes de precisão na massa do Z0 para corrigir algumas coisas? E tipo, fixar essas constantes? Então é uma direção que eu vou seguir e já dá para a gente perceber que o mixing deve estar presente aí. Nesse termo aqui. Esse aqui, por exemplo, quando eu expandi em 2, como eu tenho 2 Z0s, eu quero só me linear em termos cinéticos, aqui seria apenas correção para a massa do Z0. E assim eu vou indo. Será que o foco nesse cenário adquire massa também? Então, eu quero analisar essa relação de dispersão. Ou pelo menos chegar ao mais próximo que eu conseguir. Que é o operador, chegar no operador de onda, daí inverter o negócio é outra história. Eu preciso escolher casos particulares, por exemplo. Esse campo externo pode ser um campo elétrico, ou pode ser um campo elétrico e magnético. Eu acho que a situação mais simples é tomar um caso só elétrico e depois só magnético, como primeira abordagem. Acho que o caso magnético ainda é mais interessante, porque você pode jogar em efeitos astrofísicos. Um campo que, como esse aqui vai parecer uma potencial quadrada, a tendência é que sejam efeitos supressos, você precisa de um campo externo grande. Eu queria trabalhar mais ou menos isso, mas aqui já dá para a gente enxergar que essa discussão está aparecendo nesse cenário. E a gente ainda chegou a pensar, pelo menos, uma expansão de background.
Existem duas coisas. Primeiro, não linearidade no setor de hipercarga. Depois eu faço a expansão no fóton. E daí eu vou gerar os mísseis. E depois que eu terminar essa discussão, eu volto a, será que a gente não pode acrescentar outros lagrangianos que envolvem interação fóton Z0 via SO2? A resposta é sim, você pode também. Existem outros acoplamentos que talvez eu possa até somar nessa discussão. Eu já percebi que esses acoplamentos do SO2 não geram mix, mas eles vão corrigir pelo menos esses setores aqui. Vai trabalhar mais ou menos isso. Seria essas as próximas aulas. Assim. Daí eu entro, daí depois quando eu voltar eu não sei. Daí se eu vou fazer aquela parte 2 ou parte 3, provavelmente o que eu consegui calcular primeiro, né? Daí a gente segue em frente. Né? Valeu, chat. Pode por hoje, tá bom. Né?